Ele até falou que os padres, os cardeais, têm que ter o cheiro do povo, né? O cheiro das suas ovelhas. Aquilo foi desculpa a expressão, uma paulada. Vou identificá-la assim, porque eu também comecei a pensar, comecei a rir na primeira vez que escutei a frase, e de sermos pastores das ovelhas, que Deus entrega aos nossos cuidados, mas, falou o Papa, olha que o pastor deve estar com o cheiro das ovelhas. Isto é, não dentro do escritório mandando, usando a internet a toda hora, não, tem que se identificar com o povo, nas exigências, nas situações do povo, nos momentos também alegres, é claro, mas sobretudo onde alguém esqueceu o valor de um sorriso. Por isso que eu tenho certeza, Simone, e digo isso também para os nossos telespectadores, que há uma página do Evangelho que o Papa não somente sabe de cor, mas que sabe aplicar tintim por tintim, como se diz na gíria, no seu dia a dia. Exatamente o capítulo 25 de Mateus. Quando o Papa, e cada um de nós pode fazer o mesmo, lê aquelas palavras de Jesus que se referem ao término da nossa vida, quando seremos julgados por Deus Pai, que nos poderá dizer, vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa. As bem-aventuranças. Exato, né? Portanto, as obras de caridade material e espiritual que devem caracterizar a nossa vida. Muito bem, padre, só retomando um pouco, o senhor chegou nessa reflexão, porque nós falávamos da estrutura da igreja. Sim. E a minha pergunta foi, o seminarista, após decidir seguir a vida sacerdotal, ele já é padre na primeira instância ou ele é diácono? O que é o diácono? Não, então, o caminho para o sacerdócio é bastante comprido. A um certo ponto, o jovem candidato ao sacerdócio enfrenta os estudos chamados de teologia. Após o curso completo de filosofia, começa a caminhada de geralmente 4 até 5 anos básicos, depois poderá continuar também para esse curso de especialização. Durante o tempo de teologia, o jovem recebe aqueles ministérios do acolitato, né, do leitorado também, isto é, de um serviço dentro da igreja qualificado. Depois tem a ordem chamada do diácono. O diácono significa o servo. A diaconia, isso é um serviço prático a serviço da igreja, onde não é padre ainda, porém já pode administrar alguns sacramentos em forma solene, quais, por exemplo, até o batismo e também os casamentos, e, sobretudo, o diácono faz o serviço da palavra de Deus, recebe autorização para pregar a palavra do Evangelho. Padre, diácono também é utilizado para pessoas que não são padres? Sim. Porque nas nossas comunidades encontram-se também homens casados, leigos, que são diáconos. Sim, a grande abertura do Concílio Vaticano II reestruturou, não que permitiu ou colocou como novidade, porque antigamente já existia, certo? O diaconato para pessoas casadas, certo? Pais de famílias que fazem um curso apropriado e se tornam diáconos pela imposição das mãos do bispo, certo? E o diácono atua dentro da igreja através do exercício de alguns ministérios específicos, quais este aqui, o dom da palavra, naturalmente sempre devidamente preparado, e a administração de alguns sacramentos e também de alguns sacramentais, quais, por exemplo, o rito das exéquias, né? Este aqui também. O rito das exéquias seria? Dar o atendimento quando uma pessoa morre, antes do sepultamento. Padre, muito bem. Aí o jovem fez os estudos, se tornou diácono, Sim. fez o que cabia ao diácono, se torna sacerdote, Perfeito. O bispo ordena esse jovem, esse padre. Sim. Qual é o papel do padre, do sacerdote? É aquele que nós todos desejamos, né, de ver. O sacerdote se torna uma ponte entre Deus e a humanidade. Portanto, administra todos os sacramentos, né, para as pessoas
mostrando a grande misericórdia e o grande amor que Deus tem para com cada um de nós. Batiza, ministra a Eucaristia, atende as confissões, assistência com o sacramento dos enfermos, abençoa o casamento, certo? E é todo o trabalho que o sacerdote faz e, sobretudo, administra a Eucaristia diariamente para o bem e para o alimento espiritual dos fiéis. Algumas vezes nós escutamos o seguinte: determinado padre é mais pastoralista, o outro padre é mais administrativo. Sim. Que características são essas? Sim, isto é bastante normal ver uma coisa dessa, né? Cada um de nós tem uma tendência na vida. Por exemplo, eu, né, que pertenço a uma congregação dos padres rogacionistas, eu tenho como hábito na minha vida dedicar 1 ou 2 horas por dia aos doentes nos hospitais. Há outras pessoas que talvez têm mais a vontade dirigida para obras administrativas. E é belo ver isso, né? Ver, por exemplo, tantas obras sociais que são mantidas pela Igreja graças à capacidade daquele sacerdote que sabe administrar tudo isso. Por exemplo, a senhora, estamos falando da hierarquia da Igreja. A senhora nota a atitude do nosso Papa Francisco, tão aberta com o povo, e a senhora está lembrada das atitudes maravilhosas, extraordinárias de Papa Bento XVI, que fez, pelo contrário, um caminho de vida mais restrito nos escritórios do Vaticano. Porém, é o caso de dizer agora, e com tanta alegria dizer isso, que o saudoso Papa João Paulo II conseguiu dar a volta no mundo e mais de uma vez, porque lá no Vaticano permanecia Joseph Ratzinger, que é ótimo administrador de toda a estrutura do Vaticano. Está certo, são as características Sim, de cada pessoa, sim. Os dons dela, né? Exato. E vocês que estão aí em casa, você conhece a diferença entre um diocesano, um padre rogacionista? Você sabe a diferença dessas congregações e a missão? A seguir, nós vamos falar tudo isso aqui no programa Eclésia. Nós voltamos já já.